Meu nome é Ana Almeida, eu sou psicóloga, sou executiva de RH, trabalhei durante muitos anos em empresa multinacional, sempre com estratégia, pessoas, comunicação, e agora eu tive uma experiência com saúde e segurança, qualidade e sustentabilidade. Eu já conhecia a Present Language numa parceria com a empresa que eu trabalhava, mas foi quando eu recebi uma oportunidade e tive que me mudar para a Alemanha, que eu percebi que eu queria aprimorar o meu inglês. Então, por mais que eu já tivesse conhecimento do idioma, eu não sentia ainda uma segurança para atuar nesse contexto tão global, né? Eu já atuava mais nessa liderança global, e aí eu procurei para aprimorar o meu idioma. Na verdade, a gente teve uma conexão desde o início, assim, né? Acho que eu sou muito intuitiva nesse sentido, eu prezo por essa conexão, eu prezo por uma verdade, uma transparência, e eu percebi isso tudo ao longo da parceria, digamos assim, mais profissional com a Present Language. Então, quando eu estava buscando algo para mim, eu queria a mesma sensação, né? Essa sensação de parceria, de segurança, de amizade, para que eu pudesse também me vulnerabilizar, que eu acho que isso é importante também, né? A gente ter a tranquilidade de falar, olha, eu não me sinto bem com isso, eu não acho que eu sou boa naquilo, eu estou insegura para fazer esse tipo de comunicação, de apresentação. Então, acho que você tem que ter um nível de segurança também para fazer isso, né? Porque a Present Language não é um curso de idioma. Para o curso de idioma em si, não necessariamente você precisa ter essa relação de confiança, mas para um desenvolvimento de comunicação, de como você se portar em determinadas situações, isso faz muita diferença. O meu maior desafio é porque eu sempre fiz tudo de uma maneira muito intuitiva. Então, entender que existe uma teoria por trás de determinadas coisas que eu já estava tão acostumada a fazer, foi um aprendizado muito grande, porque aí me trouxe mais estrutura. Então, assim, não que eu não soubesse, mas entender o passo a passo me trouxe essa estrutura e essa tranquilidade para poder me comunicar de uma forma mais efetiva. Então, acho que essa foi a grande diferença, assim, que eu percebi, de ter alguém, né, uma professora maravilhosa, que me ensinasse realmente baseado numa metodologia e que essa metodologia fosse também suporte para que eu conseguisse apresentar de uma forma melhor, me comunicar de uma forma melhor, vender minhas ideias de uma forma melhor. Muitas vezes a gente tem essa percepção ou a gente acredita que o problema está no idioma, né? Então, eu tinha uma percepção de que o meu inglês não era bom o suficiente. Ele era bom para o contexto que eu estava vivendo, mas ele não era bom o suficiente para assumir uma cadeira global, para trabalhar na Alemanha, para gerenciar times no mundo inteiro. Então, essa percepção eu tinha baseada no idioma. E o que eu percebi é que não é sobre o idioma. Claro, você precisa ter uma base boa para você se comunicar, né? Isso é imprescindível, mas no final é sobre como você se comunica. É sobre o entendimento do público, é o entendimento do mindset daquelas pessoas que estão ali, entendimento de cultura. E tudo isso faz uma grande diferença quando você vai se comunicar. Então, por isso que a Present Language não é um curso de idioma, é um curso de entendimento de como aplicar o idioma inglês em diversos contextos. Eu sempre carreguei essa crença, como eu não tinha muita confiança no meu inglês em si, de que eu tinha que treinar muito para poder fazer uma apresentação. Então, eu precisava de dias, literalmente passando a apresentação, às vezes até decorando as frases, para que eu me sentisse pronta para fazê-la. E depois dessa experiência, a espontaneidade que eu sempre prezei e que eu tenho no português, né, eu gosto sempre de me preparar, mas para mim a espontaneidade faz muita diferença, e eu não sentia isso tanto quando eu estava fazendo apresentações em inglês, ou até mesmo participando de reuniões em alguns momentos, hoje eu tenho. Então, assim, eu parei de preocupar em entregar aquele inglês perfeito, gramaticalmente, e comecei a me preocupar muito mais em entregar uma mensagem perfeita, uma mensagem convincente, e me fazer entender da melhor forma possível para aquele público que está ali. Acho que a minha confiança em português, ela vem muito dessa espontaneidade, de saber que se faltar alguma coisa, eu tenho recurso suficiente para entregar algo. E com consistência. E o inglês eu não sentia isso, sentia que se faltasse, o que eu vou fazer? Né? Porque aí eu não sei a palavra, aí eu vou usar uma palavra mais simplória, aí vai perder o efeito que eu quero causar. E o que eu percebi é isso, no final das contas, as pessoas também não estão tão interessadas nem na questão gramatical, tão pouco na riqueza que você traz em relação na sofisticação das palavras. Elas estão realmente interessadas no conteúdo que você está entregando, na mensagem que você passa para elas, e principalmente na confiança que você traz naquilo que você está dizendo. Então, acho que recuperar essa confiança em inglês foi muito importante para mim, fez muita diferença. Né? Como eu falei, não é um curso de idioma, é uma transformação, você se transforma como pessoa, você vai ganhando confiança. E a Lu, que foi a minha professora e é maravilhosa, ela te acolhe de um jeito que você se sente
você sente que tem uma pessoa ali que torce por você. E isso é uma diferença muito grande, assim, como eu falei, né? Principalmente quando você está vivendo desafios que, às vezes, você mesmo nem sabe que você está vivendo, que eles são tão internos, assim, e você não conseguiu materializar. E aí você encontra com ela, é aquele sorriso, é aquele acolhimento, e às vezes você tá mais para baixo, ela fala, bora, Ana, vai dar certo, o que é isso? Você sabe. E é o que eu falo, isso para mim é maravilhoso, assim, essa conexão, essa verdade, esse carinho, esse cuidado, eu acho que isso a gente não encontra tão fácil. Então, como eu encontrei na Present Language, eu realmente recomendo, porque essa experiência vai ser tão maravilhosa quanto a minha.